Olá, muito boa tarde. Está no ar Bate-Papo com Cristina Pinho. Hoje eu recebo Lea Michan, uma gaúcha de Porto Alegre. Já morou em Israel, Nova York, Rio de Janeiro. Agora está morando aqui em São Paulo. E como psicanalista e autora do recém-lançado Meli, está agora aqui em São Paulo com a gente, não é? Apresentando esse livro muito legal, romance e ficção ao mesmo tempo, e ela vai contar tudo sobre isso. Tudo bem, Lea? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar no seu programa. Obrigada, querida. Olha, é muito legal, porque assim, o Meli é um livro... Só uma coisinha, é Mali. Mali, como diz verdade. Um amigo meu, há males que vêm para bem, e este bem. É um deles. Então, a Mali é um livro de romance, né, que mistura mistério e ação. Me conta essa mistura. Foi uma mistura que deu super certo? Olha, eu sou psicanalista e a vida toda eu sempre gostei de ler, adoro ler, e a vida toda buscava um livro. Um livro que fosse envolvente, prazeroso e ao mesmo tempo enriquecedor. Que conforme eu fosse lendo, eu fosse me inspirando e aprendendo, não fosse só uma leitura pelo prazer. Eu não encontrei, eu acabei escrevendo o livro, né? O Mali, que é um livro que foi lançado recentemente, agora em novembro, final do ano. Esgotou na Saraiva, já teve que devolver. Esgotou na Livraria da Vila, teve que devolver. Uma escola adotou para os alunos, porque tem parte histórica, ele vai e vem na história do tempo, ele volta para a Segunda Guerra Mundial para falar dos avós, para entender o presente, então vai para o passado, vem para o presente. Enfim, tem mistério. É um livro Agora, interessante. é tão interessante porque em hebraico tem um significado. Exatamente. Não é? Aliás, é um significado super profundo. Então, Mali. Me empresta o livro que eu vou mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Mali. Ma quer dizer o que em hebraico. Ma. E li significa para mim. Mali, traduzido para o português, significa o que há para mim, o que resta para mim, o que cabe a mim, o que é meu, qual o significado da minha vida, enfim, a gente pode dar todas essas traduções. Mali também é o nome da protagonista dessa história. Então é daí que vem o nome Mali. E me conta um pouquinho da sinopse, sem muitos detalhes, porque eu quero que as pessoas leiam o livro, não é? Olha, só um pouquinho, só para dar um gostinho, porque senão vai perder a graça, porque tem um mistério que as pessoas ficam assim muito curiosas para chegar até o final. Tudo começa, era uma vez uma menina que perdeu tudo na vida, menos a si mesma, porque ela pôde se perguntar Mali. Alguém que se perguntou o que há para mim, não perdeu a si mesmo, né? Ainda tem uma lucidez. E então essa menina vai parar num orfanato, vai trabalhar num circo, acontecem coisas no orfanato que deixa a gente de cabelo em pé, então ela foge. Enfim, do outro lado do mundo tem um lindo rapaz que todas as jovens se apaixonam por ele. Do outro lado do mundo, quer dizer, na Ilha de Capri, eu descrevo os cenários, o pessoal viaja, né? Tem uma pousada maravilhosa. Inclusive, um amigo pergunta assim, mas aonde fica La Dolce Vita? Que é o nome da pousada. E eu digo assim, na minha cabeça, que ele estava indo para Capri. Então, é encantador. No outro lado do mundo, na Ilha de Capri, tem um lindo rapaz chamado Pietro. O Pietro é adotado e não conhece o paradeiro dos pais dele. Ele não sabe o sumiço, se ele foi abandonado, se ele foi rejeitado, se morreram, o que aconteceu. Então, quando ele chega lá aos 18 anos, ele vai atrás. E a história é surpreendente, coisas que se passam com ele e o que aconteceu com os pais dele é algo, assim, inesperado, né? Nesse tem alguns personagens, né? Um livro é de superação. Se fala assim que o livro é superação em forma de ficção. Então, tem um rapaz também lindo, amigo do Pietro, da Ilha de Capri, assim, um rapaz assim com vida, com ânimo, que gosta de sair, de passear, de acontecer. Ele sofre um acidente e perde a função das pernas.
E para um rapaz tão assim ativo como o Max, o nome dele é Maximilian, o Max, isso é uma coisa terrível. Então ele começa a elaborar essa perda. Ele chora o luto, ele sofre como todo mundo, e aí ele começa a elaborar essa perda, e como ele elabora de tal maneira que ele encontra a arte, e na arte ele começa a colocar todo esse movimento, essa vida, essa coisa ativa dele, e ele adora a arte, ele se encontra na arte, a tal ponto que ele fica grato pelo acidente, por encontrar uma razão melhor para viver. Né? Esse é só uma pontinha do que vai se passando com os personagens do Mali. Agora, você trata o tema como psicologicamente enriquecedor, né? Por que você analisou dessa maneira? É interessante. Tem momentos no livro que acontecem coisas muito difíceis, muito duras, que os personagens passam por situação de abandono, de exclusão, de rejeição. Os personagens do livro na história deles, mas quem de nós não passou? Quem de nós não passou, só muda a história. Mas todos nós nos sentimos rejeitados, excluídos, abandonados, sofremos perdas, né? Perdas, às vezes, a pessoa que a gente ama vem a falecer, ou nos deixa mesmo. E agora, o que fazer? Então, no livro, então as pessoas sofrem e elas começam a pensar. E elas começam a elaborar. E a maneira delas pensarem, elas começam a pensar de tal maneira como se eu estivesse conversando com meus pacientes. Elas vão pensando e chegando à conclusão, são coisas que eu diria para o paciente. Então, quem lê já começa a abrir a mente para outras possibilidades nos momentos difíceis, para elaborar, né? O foco, como você comentou, é superação. Então, você como psicanalista, você sente nos seus pacientes e no ser humano de um modo geral que a superação é de uma certa forma uma maneira muito down de lidar com aquilo? Será que de repente a gente não coloca essas situações da nossa vida muito em foco por algum motivo, alguma questão talvez que seja carência ou algum motivo assim para chamar um pouco a atenção, ou realmente a pessoa sofre, é difícil superar até por uma questão orgânica até. A superação é uma questão orgânica? Também. Cristina, você toca em pontos importantíssimos. Não dá para generalizar todos os seres humanos. Assim como se a gente olha para a nossa mão, cada dedo da mão da pessoa é diferente, cada ser humano é diferente, cada pessoa tem a sua maneira de lidar com as dificuldades, com as tristezas, as perdas, as frustrações, enfim, tudo que a vida traz. Tem pessoas que fogem, que não entram em contato com a dor e não atravessa aquilo, mas também não cresce com aquilo. E aquilo que ela sofreu, que ela não sofreu, mas que passou por ela uma perda e ela não elaborou, não pensou, não atravessou. Eu costumo dizer assim, quando a gente tem uma situação difícil na vida, ou a gente é atravessada por aquilo, ou a gente atravessa. O famoso filósofo Nietzsche dizia assim, o que não me destrói, me fortalece. E é profunda, essa frase é uma grande verdade. Então, cada um tem seu jeito único e singular de lidar com as questões da vida. Então, você me pergunta, que maneira, né? Como é que a gente tem uma situação difícil, como fazer? Às vezes, no início, até a ficha demora para cair, como se diz, né? Então, vamos respeitar esse tempo, né? Às vezes alguém recebe uma notícia impactante, triste, difícil e fica parado, né? Eu tenho mães no consultório que receberam a notícia de que elas receberam uma criança que tinha alguma síndrome, alguma situação, então aquilo impacta. Uhum. E a ficha não cai. Então elas dizem assim, o médico dizia, então, ele tem síndrome de Down. E eu falava, mas eu não estava entendendo, eu não realizava. Ou quando eu soube que minha mãe ou meu pai faleceu, eu dizia, e não realizava. Então, a gente precisa de um tempo. Como uma fruta precisa amadurecer, tudo precisa de um tempo. Então, respeitar o tempo. Mas depois que passa um tempo, que a notícia começa a encaixar na mente, nas emoções, aí, em geral, tá, o que é bom, chora.
Sofre, porque é momento de chorar. A tristeza, a frustração tá aí. Depois, são várias etapas, é um processo. Agora eu já entendi, a ficha caiu, eu já entendi, isso já entrou, eu não posso ficar me lamentando para o resto da minha vida. O que fazer? Então agora nós vamos tentar elaborar. Alguns conseguem sozinhos encontrar o bom do mal, que nem o que eu estava falando do rapaz que perdeu a função das pernas. Uma mãe que teve o filho que tem alguma síndrome, que é especial. Então, ela vai fazer o luto do filho dos sonhos, né? Daquele do idealizado, para poder, e vai chorar, e vai sofrer. E aí, ela vai se abrir para esse que ela tem agora. E trabalhar, e viver com isso que ela tem da melhor maneira possível. É possível se tornar um companheiro de si mesmo? Belíssima pergunta. Sim. As pessoas vêm se queixando muito de solidão. Solidão. Ah, eu não vou almoçar sozinha. Eu não vou ver um filme sozinha. Eu não vou no shopping sozinha. Aí eu falo, sozinha? É com você. E aí, as pessoas não se tocam que tem alguém dentro delas. Por quê? Por que as pessoas não são companheiras de si mesma? E a solidão, assim, esmaga a pessoa. Porque elas não investem em si. Elas não entram em contato com elas mesmas. Elas, por exemplo, mania de consumo, por quê? Porque a pessoa não entra em contato. Ela não sabe qual a real necessidade, fome, desejo, o que ela precisa. Então, ela olha para as vitrines para fora e compra, ou come, ou busca os outros. E ela nunca se satisfaz, porque ela está tentando preencher um vazio, mas que ela não está tocando no real vazio, entendeu? Então, para ser companheiro de si mesmo, é preciso dialogar com você, investir em você, se conhecer, por aí. Não é fácil. Autoconhecimento é tudo, né? Uhum. Editora, quem está na base de Mali? Da Mali. Então, o livro Mali, que está aqui, né, que vocês podem vê-lo, ele é da Primavera Editorial. Está à venda nas melhores livrarias do Brasil ou pelo site. Eu encontrei também, posso falar propaganda? Bom de Faro, Buscapé, tudo isso vocês encontram, vale a pena. E principalmente o site da editora, Primavera Editorial. Algum outro contato que você queira deixar para quem quiser encontrar? Eu vou deixar então o meu blog. Eu não sei direito, é assim, Psicóloga Responde, tudo junto, .wordpress.com. Se você colocar no Google, Psicóloga Responde, Lea, o primeiro que entra é meu. Eu tenho mais ou menos, em média, 100 ou mais visitas por dia. Que maravilha, e eu trato de todos os assuntos, todos. Criação de filhos, relacionamento afetivo, relacionamento humano, delícia, dores, né, do coração, sentimentos negativos. É uma delícia, né, a gente poder realmente contar com um profissional, né, que consegue ajudar as pessoas a se encontrar. E eu te agradeço muito por ter vindo aqui falar sobre esse livro, sobre um pouquinho sobre você, e que a gente consiga se encontrar outras vezes. Cristina, o prazer é todo Obrigada. meu, é uma delícia estar aqui, esse programa é muito gostoso e você é uma pessoa muito, muito acolhedora. Obrigada. Leia, obrigada, viu? Nós nos encontraremos mais vezes, combinado? Se Deus quiser. Sim. Obrigada. Pessoal, olha só, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas na volta você fica aí, que eu estou aqui com o pessoal do elenco do Esconderijo. Fiquem ligados, a gente volta já.